Então, começou. A minha internet está um pouquinho lenta, mas eu acho que ela não vai cair, não. Então, vamos começar, então, com relação à parte da microbiologia, tá? Bom, então, normalmente a microbiologia, tá? Ela é um ramo referente à biologia e à área biológica biomédica, tá? Que se fundamenta no estudo e no reconhecimento das estruturas microscópicas, né? Ou seja, os micro-organismos. E aí, nesse caso, a gente vai focar tanto na parte ligada às bactérias, como a parte ligada aos vírus, né? Os fungos também fazem parte, tá? Da microbiologia, mas no nosso caso, como a gente vai focar mais na área médica e a parte da enfermagem, né, ligada à biossegurança, a gente enfoca mais a parte ligada às bactérias e aos vírus, né? Então, a bacteriologia e a virologia. Então, a microbiologia vai ser esse ramo da biologia, né, da área biomédica, que se interessa em estudar as estruturas celulares que formam esses micro-organismos, como é que os processos fisiológicos, né, bioquímicos ocorrem dentro desses micro-organismos e como é que o homem utiliza esses micro-organismos a favor de tanto na parte alimentícia como também na parte ligada à parte dos medicamentos e vacinas, tá? Os vírus, normalmente, existe uma categoria, né, de pesquisadores que considera os vírus como partículas, né? Não considera como seres vivos, que é o caso das bactérias, né? E a gente vai ver que os vírus, eles também são estruturas muito simples, e são estruturas que dependem de outras células para conseguirem desenvolver o que nós chamamos de metabolismo celular, né? Então, as bactérias, elas são formadas por células, sim, e os vírus, em contrapartida, são partículas acelulares, né? Eles não têm metabolismo próprio. Então, consequentemente, eles dependem de outras células para conseguir se replicar, se desenvolver e desenvolver todas as características ligadas aos seres vivos, tá bom? Bom, então, com relação às bactérias, né? Normalmente, as bactérias, elas são classificadas como seres microscópicos, né? Micro-organismos procariontes. O que significa isso, né? Se ele é um ser procarionte, a sua célula, ou seja, a estrutura, a unidade básica que forma, tá, essas bactérias, essa célula não possui núcleo. Porque nós vimos na citologia que o processo de classificação das células, ela pode estar definida com relação à ausência ou à presença de núcleo da célula, né? Então, normalmente, as células que possuem núcleo, a gente classifica como células eucariontes, que é o caso da célula animal e também da célula vegetal. No caso dos procariontes, pró significa antes. Carionte é aquele que veio antes da carioteca, ou também conhecida como membrana nuclear, que é essa membrana que delimita o espaço onde é formado o núcleo da célula. E dentro da célula está contido o material genético, ou também conhecido como DNA. Que nós vimos isso na parte de citologia e que está no material didático de vocês, tá? Então, no caso das bactérias, as bactérias são consideradas seres procariontes, ou seja, a sua célula não possui esse envoltório nuclear, tá? Essa carioteca ou membrana nuclear. Só que, mesmo assim, tá? Essas células, elas possuem material genético, tá? Só que, nesse caso, o cromossomo bacteriano, ele vai estar disperso no citoplasma. Veremos também que, além desse cromossomo bacteriano... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, não. Além desse cromossomo bacteriano, tá? As bactérias também possuem um DNA circular, tá? Que ele é composto aí por uma dezena de cromossomos, né? De genes, que nós chamamos de plasmídio. E veremos aí mais para frente qual a importância do plasmídio que compõe essa estrutura celular das bactérias, tá bom? Outra coisa importante, que as bactérias, tá, são seres unicelulares, ou seja, são seres compostos por apenas um tipo de célula, tá? Normalmente, as células que possuem mais de um tipo de célula, né, os indivíduos, os seres vivos, eles são denominados de pluri ou multicelulares,
que são aqueles seres capazes de produzir tecidos, porque eles têm uma quantidade maior de células diferenciadas. Então, no nosso caso, por exemplo, também nós vimos isso na parte de citologia, né? O corpo humano, por exemplo, a máquina humana, ela é formada por células epiteliais, células musculares, células ósseas, tá? No caso dos organismos unicelulares, eles só possuem um tipo de célula, tá? Que é o caso das bactérias. Então, são seres unicelulares. Então, eles não têm capacidade de produção, por exemplo, de tecidos, nem de órgãos mais complexos, e normalmente são seres mais simples, tá? Eles têm a sua complexidade, mas são seres mais simples, tá? E são seres também adaptados ao meio que ele vive, tá? Com relação à parte relacionada ao processo digestório, ao processo de metabolismo energético e ao processo de manutenção da vida dessas células, dessas bactérias, tá? As bactérias podem ser de dois tipos. Ou elas podem ser heterotróficas, tá? No caso das bactérias que nós denominamos de saprófitas, ou bactérias decompositoras, tá? Ou seja, elas se alimentam de outros organismos vivos, de outros seres, para conseguir absorver os nutrientes necessários para o seu processo de sobrevivência, tá? Que é o caso das bactérias decompositoras, que são importantes no processo de reciclagem da matéria orgânica morta, e também com relação às bactérias patogênicas, porque nós vamos ver nessa aula que nem todas as bactérias elas têm essa capacidade de produzir doenças, tá? De causar doenças nos indivíduos, tá bom? Então, a maioria das bactérias são bactérias benéficas, tá? São bactérias que auxiliam o nosso processo, principalmente no processo digestório, no processo de produção, né, de síntese de vitaminas, tá? E existem algumas bactérias, que são a minoria, que são aquelas que são capazes de provocar doenças. No caso, nós chamamos de bactérias patogênicas, tá? E as bactérias também podem ser autótrofas ou autotróficas, ou seja, bactérias que conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, elas podem ser ou quimiosintetizantes ou bactérias fotossintetizantes, são aquelas que fazem fotossíntese, tá? E incluída também nessas bactérias que são autótrofas, eu tenho as algas azuis, também conhecida como cianobactérias, tá bom? Nessa imagem aqui, a gente vê as bactérias que correspondem ao que nós denominamos de microbiota residente, tá? Ou seja, também conhecida como flora intestinal. Então, vocês percebam que as bactérias, elas vivem de forma que nós chamamos de comensal, ou seja, elas vivem de maneira harmônica, tá? Dentro do nosso corpo, dentro dos nossos órgãos, tá? Até recentemente, tem uns anos atrás, que até tem uma reportagem, se eu não me engano, se foi na Nature, que é uma revista científica, ou na Ciência Hoje, um artigo científico que determinou que os seres humanos, nós possuímos uma quantidade muito maior de bactérias que vivem de maneira harmônica, né, de maneira comensal com a gente, em relação à quantidade de células que nós temos no corpo. Então, a nossa microbiota residente, ela é maior em quantidade e em escala do que as nossas células. Por quê? Porque essas bactérias, elas conseguiram viver de maneira, evoluíram junto com a gente, vivem de maneira harmônica e nos ajudam, principalmente nos processos digestórios, tá? E nos processos ligados à formação das vitaminas. E outra coisa também muito interessante da nossa microbiota residente, tá? Que é a nossa flora intestinal, ela também nos ajuda a nos defender e a nos preservar com relação ao que nós chamamos de infecções oportunistas, tá? Veremos isso na parte de biossegurança. Então, essas bactérias também, além de nos auxiliar no processo digestório, né? Que é essa imagem aqui da nossa microbiota que fica lá no nosso intestino delgado, nosso intestino grosso, tá? Que é a nossa flora intestinal. Essa flora intestinal também nos ajuda a nos proteger, né, contra a infecção, contra ou a parasitação de outros micro-organismos que podem nos causar doenças, tá? Então, as bactérias, elas são boas, elas são benéficas. A maioria delas, elas nos ajudam nesses processos, tá? Então, vamos desmistificar a ideia de que as bactérias são micro-organismos que causam doenças, tá? Pelo contrário.
Uma minoria de bactérias é que tem essa capacidade de causar doenças, mas a maioria delas, elas são extremamente benéficas e nos auxiliam muito, tanto para essa questão da nossa microbiota, como também com relação à parte da biotecnologia, né, na produção de remédios, na produção de vacinas, na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, na indústria ligada às bebidas alcoólicas. Então, as bactérias, elas são utilizadas pelo homem principalmente nos processos ligados à fermentação, tá? A fermentação láctica, a fermentação alcoólica, tá bom? Na produção de medicamentos, na produção aí de vacinas, tá bom? Então, as bactérias, na sua grande maioria, são muito importantes e são muito benéficas. E uma minoria é que pode causar algum tipo de doença, tá, gente? Algum tipo de infecção. Bom, e aí com relação à classificação, né, das bactérias que estão contidas num reino que nós chamamos na biologia de reino Monera, nós temos aí as arqueobactérias e as eubactérias, tá? As arqueobactérias são essas bactérias mais antigas, né? São as bactérias primitivas e que elas perduram até hoje no nosso planeta, tá bom? Então, são as bactérias que nós chamamos que são as termófilas ou acidófilas, né? Que são bactérias que conseguem viver em locais muito inóspitos, que a gente chama, né? Locais com alto pH, com alta salinidade, altas temperaturas, tá? Então, são bactérias primitivas que vieram de um ancestral comum, tá? Uma bactéria ancestral que deu origem a esses dois ramos aí, esses dois grupos taxonômicos. Essas bactérias mais antigas, tá? E as eubactérias, que são as bactérias que a gente conhece, tá? Que são as bactérias que convivem com a gente e que normalmente são as bactérias mais estudadas, além também das cianobactérias, tá bom? Bom, com relação à estrutura bacteriana, tá? Então as bactérias, elas têm uma estrutura importante que forma a sua estrutura celular, tá? A célula bacteriana. E dependendo do tipo de bactéria, ela pode possuir ou não um envoltório a mais, que também é conhecido como parede celular bacteriana, tá? Que também é formada por proteínas e açúcares juntos, né, ligados. E aí, nesse caso aqui, ó, dessa bactéria, que no caso é um bacilo, tá? Porque ela tem forma de bastonete, então é o bacilo, e ela tem flagelos, que são essas estruturas celulares importantes para o processo de locomoção da bactéria, tá? E aí, abrindo a estrutura da cápsula bacteriana, nós encontramos a parede celular, tá? Que é uma camada a mais que ela tem, uma camada protetora, mas é uma camada, assim como a membrana plasmática das nossas células, é uma estrutura permeável, tá? Que permite a entrada e saída de substâncias, tá bom? Tem uma construção química bem complexa, e, em geral, essa parede celular, esse envoltório a mais que essa bactéria tem, tá? Algumas bactérias possuem, elas são formadas pelo que nós chamamos de peptídeos glicanos complexos, tá? Que seriam um complexo formado de proteínas e de açúcares, tá? Que são aí essas substâncias orgânicas que fazem parte de todos os organismos vivos, que nós vimos um pouquinho isso na parte de histologia, tá? Bom, e aí, além dessas estruturas ligadas ao processo envoltório, né, que protege e que dá forma para a célula bacteriana, que é o caso da parede da cápsula, da parede celular, eu também tenho a membrana que vai delimitar o espaço, né, dentro da célula bacteriana, dentro do citoplasma bacteriano, tá? Além disso, eu tenho o cromossomo bacteriano, que vocês percebam que está disperso no citoplasma, que é o DNA bacteriano, que ele é muito importante para o processo de controle de todas as funções vitais da bactéria, tá? Eu tenho essa membrana lipoproteica, que assim como a membrana das nossas células, também tem essa capacidade de selecionar aquilo que entra e o que sai dentro da bactéria, que a gente chama isso de permeabilidade seletiva, tá? Eu também tenho um conjunto aqui, ó, de um DNA circular que não controla, né, as funções vitais da bactéria, porque quem controla as funções vitais da bactéria é o cromossomo bacteriano. Só que, nesse caso,
esse plasmídio ele é muito importante porque ele é... Deixa eu dar só uma olhadinha aqui, gente. Tem uma aluna que não está conseguindo entrar aqui na aula. Só um minutinho. Eu vou mandar para ela novamente o link para ver se ela consegue entrar. Só um minutinho. Mandar aqui no grupo. Peraí. Bom, gente, desculpa a interrupção, eu mandei para ela de novo para ver se ela consegue entrar na aula. Então, vamos retornar aqui. Eu mandei para ela novamente o link. Agora, por que ela não está entrando? Tá vendo? Deixa eu falar com ela aqui. Pronto, gente, voltei. Eu acho que ela não está conseguindo apertar o botão para conseguir pedir a entrada. Então, mandei para ela aqui de novo. Vamos aguardar ela conseguir entrar na sala. Bom, outra coisa importante com relação às bactérias, tá? É que elas também vão possuir uma organela importante que também faz parte, tá? Das células animais, que é chamada de ribossomo, tá? Então, o ribossomo é aquela organela celular que nós vimos na aula passada, importante para os processos ligados, tá? Os processos ligados à produção das proteínas, tá? Que vimos aí que são substâncias orgânicas importantes e essenciais, tá? Para o processo de formação das células, tá? Então, a célula bacteriana pode ou não possuir parede celular. Além da parede celular, tá? As células bacterianas possuem a membrana plasmática ou membrana celular, que vai exercer aquele papel de permeabilidade seletiva. Elas vão possuir o seu material genético disperso no citoplasma, então elas não possuem núcleo, porque elas são células procariontes, tá? Elas também vão possuir um DNA circular extra, que nós chamamos de plasmídio, e esse plasmídio ele é muito importante, gente, porque ele que vai conferir o que nós chamamos de resistência a antibióticos, tá? Que eu vou explicar para vocês isso um pouco mais para frente, tá? Então, como é que as bactérias conseguem conferir essa capacidade de resistir à ação da antibiose, né? Dos antibióticos, através desse plasmídio, tá bom? Bom, outra coisa importante é que as bactérias, que são essas células desprovidas de carioteca, tá? Elas não vão possuir, então, esse núcleo organizado e elas são muito pequenas, tá? Em torno de 1 a 2 micrômetros. Então, são bem pequenininhas, tá? E com relação ao formato da célula bacteriana, elas também vão possuir formas muito variadas, tá bom? E dependendo, elas podem viver de forma isolada ou também podem formar o que nós chamamos de colônias, tá bom? Então, nós temos aí as bactérias que têm formato de esfera, que são os cocos, tá? E eles também podem aparecer de forma isolada, ou em forma conjunta, ou formando colônias, que é o caso do Diplococos ou do Staphylococcus, tá? Por exemplo, tem uma espécie conhecida de bactérias que são Staphylococcus aureus, né? Eu também tenho Streptococcus, que é em forma de colar.
o estafilococcus em forma de cachinho de uva. Nós temos também aí na forma de sarcinas, que tem essa forma tridimensional, tá? Além também das bactérias que são em forma de bastonetes, no caso dos bacilos. O bacilo famoso é o bacilo de Koch, né, que causa aquela doença chamada de tuberculose, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, aqui para mim, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Oi, querida, então, você está na sala. Só que eu não recebi a sua autorização, tá? Tenta entrar de novo. Você está dando pelo computador? Entrar de novo no computador, envia o convite para mim para que eu consiga colocar você na sala, tá bom? Eu vou reenviar para você o link da aula. Vou reenviar para ela aqui o link novamente. Então, você está na sala. Dá uma olhadinha, gente, para ver se ela está na sala. Só um minutinho. Porque parece que ela está na sala, né? Então, não estou entendendo por que ela não está conseguindo. Dá uma olhadinha aqui. Ela não está na sala, não. Bom, enviei novamente, vamos ver se ela consegue entrar. Bom, estou continuando aqui a aula. Ainda preciso falar de vírus com vocês, tá? Bom, com relação ao que nós chamamos... Ah, sim, só para finalizar, eu também, além dos bacilos, eu também tenho os espirilos, tá? Que parece uma molinha, tá vendo? Ó, com os flagelos. O vibrião, que o mais famoso é o vibrião colérico, né? Que é o vibrião que causa a doença chamada de cólera. E as espiroquetas também, que são uma forma alongada aí, que pode aparecer a célula bacteriana, ok? Bom, com relação ao metabolismo energético das bactérias, tá? As bactérias, com relação ao processo respiratório, que está ligado à produção de energia, que vimos que também é um processo importante no processo, né, para a manutenção da vida da célula, que é o caso da respiração celular, as bactérias vão possuir 3 tipos de respiração que são importantes para o seu metabolismo energético, tá? Primeiro que são as bactérias aeróbias ou aeróbicas, tá? Só um minutinho, gente. Deixa eu ver o que a Alicia falou. Então, como eu comecei mais cedo, eu estou entrando pelo meu celular, pois eu estou sem o meu computador. Meu computador deu problema e ele foi essa semana para o conselho. Enfim, estou tentando entrar pelo celular. Mas desde a semana passada eu já estou com esse problema. Foi me passado lá no curso, na secretaria, que eles iam enviar para mim um código. Olha, eu depois de falar, é muito confuso isso, muito confuso. Eu já tentei de todas as formas possíveis para entrar e não estou conseguindo. Mas eu vou tentar novamente. Eu não estou entendendo. Se eu estou na sala, eu não consigo ver ninguém, ninguém consegue me ver, eu não consigo ouvir. Então, querida, deixa eu te dar aqui uma orientação. Eu parei aqui ela novamente. Então, é o seguinte, você precisa ter no seu celular o aplicativo do Google Meet, tá? Que é a sala de reunião. Se você não tiver, de fato, fica difícil você conseguir acessar a sala, já que você está entrando pelo celular, tá bom? E aí você faz o seguinte, quando você baixar o aplicativo do Google Meet, você abre o link da sala e clica aí no participar. Porque quando você colocar em participar, eu consigo colocar você na sala, tá bom? Então, parece que você não tem o Google Meet aí, tá? Então, você precisa baixar o Google Meet para você conseguir entrar na sala.
Gente, peraí. Gente, só um minutinho para ver se eu consigo dar uma assessoria aqui para a Alicia. Mas eu já vou retornar. Só um minutinho. Eu vou enviar para ela aqui. Qual é o aplicativo para que ela consiga, porque senão ela não vai conseguir entrar. Bom, gente, foi. Mandei para ela aqui. Vamos aguardar, então. Bom, então, continuando. Então, com relação à parte respiratória, ou seja, o processo que a bactéria vai fazer para conseguir produzir energia e consumir o alimento que ela absorveu nesse processo, tá? Nós temos aí as bactérias aeróbias ou aeróbicas, que são aquelas que conseguem viver na presença de oxigênio, tá bom? Nós temos também o que nós chamamos de bactérias anaeróbias estritas, ou que são aquelas que não conseguem viver, tá? Em presença de oxigênio. Então, normalmente, essas bactérias anaeróbias estritas, se elas infectam, de repente, um ferimento, e aí isso cria uma inflamação, cria pus, normalmente a gente utiliza água oxigenada para esterilizar esses locais. Por quê? Porque essas bactérias que são anaeróbias estritas, quando você coloca a água oxigenada, você libera oxigênio nesse processo. E aí essas bactérias não conseguem viver na presença de oxigênio, tá bom? E eu tenho também o que nós chamamos de bactérias anaeróbias facultativas, ou seja, são aquelas que, eventualmente, elas conseguem viver na ausência de oxigênio, que é o caso das bactérias que realizam os processos chamados de processos fermentativos, tá bom? Então, algumas bactérias anaeróbias facultativas, na ausência de oxigênio, elas vão utilizar uma segunda via, tá? De ativação na produção de energia, que é o caso dos processos fermentativos. E aí, essas bactérias, elas são muito importantes, tá? Na indústria alimentícia e também na indústria de produção de fermentação lática, que é aquela que vai produzir os queijos, iogurtes e derivados do leite, tá? Porque nesse processo, elas vão fazer um processo chamado de fermentação. Ou fermentação alcoólica, que é o caso da produção das bebidas alcoólicas, ou a fermentação lática, no caso da produção dos iogurtes e laticínios em geral. Tá bom? Dá uma olhadinha aqui. Então, eu já tenho esse aplicativo, já baixei esse aplicativo, que é o link que vocês me enviaram, ao me enviar, automaticamente, eu já tinha instalado, desinstalei, né, excluí e instalei de novo. Agora, vou fazer novamente o que você está me falando. Todas as possibilidades possíveis que você possa imaginar, eu já fiz, por isso a minha estranheza. E eu não estou conseguindo o auxílio da secretaria. Eu já fiz tudo que você possa imaginar. Tá bom, gente, vamos aguardar. E aí das bactérias que nós consideramos que são as bactérias, né, autótrofas, que são aquelas que são capazes de produzir o seu próprio alimento, porque normalmente na maioria, né, na maior parte das bactérias, elas são heterotróficas, ou seja, são aquelas bactérias que dependem de outras fontes, né, de outros seres vivos para conseguir, enfim, se alimentar e produzir energia. As autótrofas não, elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, elas podem fazer ou quimiossíntese, ou seja, elas conseguem produzir matéria orgânica sem absorção da luz, ou elas podem fazer fotossíntese, que aí elas vão depender da absorção da luz para conseguirem produzir a matéria orgânica, tá? Então, normalmente, das bactérias que fazem quimiossíntese, né, nós temos as bactérias nitrificantes, tá? Que são aquelas que vão oxidar
o que nós chamamos de substâncias inorgânicas, no caso da amônia, dos detritos, para conseguir obter energia, tá bom? E aí, normalmente, essa energia ela vai ser utilizada na conversão de gás carbônico e água em glicose, tá bom? E no caso da fotossíntese bacteriana, tá? Essas bactérias vão conseguir produzir, né? Essas substâncias orgânicas, no caso da glicose, tá? Num processo utilizando um pigmento chamado de bacterioclorofila, tá? Que é um tipo de pigmento que consegue absorver a luz, tá? E aí, no caso, as bactérias que vivem no mangue, por exemplo, tá? Que são aquelas que utilizam ácido sulfídrico para a síntese de glicose, são essas bactérias que fazem fotossíntese, tá bom? Bom, com relação à importância das bactérias, porque foi o que eu comentei com vocês, as bactérias, elas têm uma importância muito grande no nosso dia a dia e na nossa saúde, né? São poucas bactérias que têm essa capacidade de produzir e de causar infecções, tá? No caso das doenças. Então, normalmente as bactérias, elas fazem parte do que nós chamamos da biotecnologia, e elas são muito importantes, tá? E elas são utilizadas há muito tempo, tá? Pelo homem, principalmente no processo de manutenção da vida na Terra, e também muito utilizados para melhorar a vida da sociedade, tá bom? Da humanidade. E aí, primeiro, né, as bactérias são muito importantes no processo que denominamos de reciclagem da matéria orgânica morta, tá? Por quê? Porque as bactérias, né, as bactérias heterotróficas, elas são decompositoras, tá? Ou seja, são as saprófagas. São aquelas bactérias que conseguem transformar a matéria orgânica morta em nutrientes, em sais minerais que são absorvidos pelas plantas, tá bom? As bactérias também têm importância nos processos ligados ao que nós chamamos de ciclo do nitrogênio, que é o caso daquelas bactérias quimiosintetizantes, tá bom? Que são as bactérias fixadoras de nitrogênio, as bactérias nitrificantes e as bactérias desnitrificantes, tá bom? Na parte da indústria alimentícia, são aquelas bactérias utilizadas no processo de fermentação alcoólica e fermentação lática. Também são utilizadas na panificação também, tá? Na produção de bolos, de pães, tá? Que é a parte da produção de vinhos, iogurtes, queijo, pães, tá? Bebidas alcoólicas em geral, cerveja também, tá? Além do vinho. As bactérias também são utilizadas no processo de biotecnologia, né? No caso da clonagem, na produção de vacinas, na produção de hormônios, né? No caso das bactérias transgênicas, tá? E na medicina, elas têm também papel fundamental nos processos ligados às bactérias patogênicas, né? Que podem causar doenças, como o caso da tuberculose, da cólera, da leptospirose, da peste bubônica, das meningites, né? No caso da meningite meningocócita, das pneumonias, das doenças sexualmente transmissíveis, no caso da sífilis, tá bom? Bom, com relação às bactérias, né? Eu comentei com vocês que tem bactérias que têm parede celular e as bactérias que não têm, né? E aí nós temos um método de classificação através da coloração, que é o caso das gram-positivas e das gram-negativas, tá bom? Então, podem ter ou não aí a presença ou ausência de parede celular, tá? Normalmente, aquelas que causam doenças, tá? Elas estão ligadas às bactérias gram-negativas, tá bom? Deixa eu ver uma outra coisa importante. Eu também tenho algumas estruturas bacterianas que estão ligadas aos processos aí da parte da locomoção. Acho que ela conseguiu permitir aqui. Ver se ali você consegue entrar. Com relação ao processo de locomoção, né, que é o caso aí dos flagelos. Já comentei vocês com relação à parte da nutrição bacteriana. Bom, e com relação à parte reprodutiva bacteriana, tá? As bactérias, elas vão possuir dois tipos de processo reprodutivo, que são ligados ao processo de multiplicação, de duplicação das células bacterianas, né? Então, eu tenho um tipo de reprodução, que é a reprodução assexuada,
né? Normalmente, uma célula bacteriana mãe, ela se divide em duas células filhas por um processo chamado de bipartição ou cisparidade. E aí eu tenho uma escala, né? Como é que é o nome da escala matemática? Ih, gente, agora me esqueci. Lembrei. O crescimento bacteriano é de forma exponencial, tá? Então, uma pode se transformar em 1 bilhão, 1 trilhão de bactérias, através do processo de reprodução assexuada, onde eu tenho formação de clones, ou seja, duas células filhas que são idênticas entre si e idênticas à sua progenitora, tá? E eu também tenho um tipo de reprodução bacteriano, que é o tipo de reprodução que nós denominamos de reprodução sexuada. Mas, nesse caso, não é sexuada no sentido de produção de gametas sexuais, que é o nosso caso, né? De produção de óvulos e de espermatozoides. No caso, vai existir uma troca de material genético de uma célula bacteriana doadora para uma célula receptora, tá? E aí, normalmente, as bactérias vão formar uma ponte citoplasmática que nós denominamos de pile ou pelo sexual, tá? E aí, nesse caso, uma célula bacteriana que possui um plasmídio consegue transmitir esse plasmídio através desse pile sexual para aquela bactéria que não tem esse plasmídio, né? Que é aquele conjunto de genes de DNA circular extra que essas bactérias têm, que são chamadas de plasmídio. E aí, no final desse processo de troca, tá, de material genético, as duas bactérias, elas, ao final do processo aí de reprodução, as duas vão conseguir possuir o mesmo plasmídio. E isso é muito importante para aquilo que eu comentei com vocês a respeito do que nós chamamos de resistência bacteriana. Porque a resistência ela não se cria. O que é resistência bacteriana? É o seguinte, você sofreu um processo de infecção e inflamação bacteriana. E aí você vai no médico, o médico passa para você um antibiótico, né? Para poder conseguir livrar você daquela infecção bacteriana, né? Daquela inflamação. Só que você não utilizou de maneira correta aquele antibiótico, ou você usou numa quantidade que não deveria utilizar, ou você cessou o processo de medicamento antes da hora. Ou, naqueles casos mais graves que a gente conhece, quando a pessoa se automedica, né? Ela compra aquele antibiótico na farmácia sem a prescrição médica, o que é errado, e a gente vai ver por quê. E aí, nesse caso, o que acontece? Quando você toma um antibiótico de forma indiscriminada, ou quando você toma um antibiótico fora daquela posologia, ou seja, fora daquele tempo que você precisa ter da farmacocinética do medicamento, para você conseguir matar todas as bactérias e se livrar daquela infecção, você acaba favorecendo as bactérias que possuem o plasmídio de resistência bacteriana, que são aquelas que resistem à ação dos antibióticos. Então, o que acontece? Quando você usa medicação, antibiótico, você consegue matar aquelas bactérias que não têm o plasmídio, tá? Que é o plasmídio com a capacidade de resistência ao antibiótico. E aí, em contrapartida, você acaba favorecendo e selecionando, no processo de seleção natural, você acaba selecionando aquelas bactérias que são resistentes, que são as bactérias que têm o plasmídio para resistência bacteriana. E aí, da segunda vez que você sofrer a infecção, né? Quando você usar aquela medicação novamente, ela já não faz mais o mesmo efeito. Por quê? Porque essas bactérias que conseguiram sobreviver, que têm o plasmídio de resistência, elas já transmitiram pelo processo de conjugação bacteriana, tá? Que é esse processo de troca de material genético, né? No caso do plasmídio, dessa bactéria doadora para a receptora, e aí aquela bactéria que até então não tinha aquele plasmídio de resistência passa a ter. E aí, quando você utiliza aquela medicação novamente, já não faz mais efeito. E aí, a infecção é 2 vezes maior, né? Com relação aos efeitos colaterais, né?
correspondentes ao processo infeccioso. Então, por isso que é muito importante destacar que não se deve utilizar nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de antibiótico, sem a prescrição médica, né? Sem o antibiograma antes, porque o antibiograma, nós veremos isso na parte de biossegurança, ele é um tipo de análise, né, bacteriológica, que é feita em laboratório, né, na análise clínica, que vai fazer com que o médico consiga entender qual é o tipo de bactéria que você está sendo acometido com relação ao processo infeccioso. E aí ele vai passar a medicação correta que vai livrar você daquela infecção, tá? Então, por isso que é muito importante não favorecer as bactérias resistentes, tá? Por conta da questão do plasmídio, que pode ser um plasmídio que pode ser doado de uma bactéria para outra, tá bom? Ah, ela conseguiu. Conseguiu entrar. Oi, Lícia, tudo bom? Conseguimos, hein? Que bom. Você vai pegar o finalzinho da aula, mas fica tranquila que essa aula vai ficar gravada, então você vai ter acesso ao que eu comentei anteriormente. Eu estou finalizando a parte de microbiologia ligada às bactérias. Eu vou começar a falar de virologia, então você vai pegar o início da aula de virologia, mas está pegando a parte final de bactério, mas fica tranquila que essa aula está sendo gravada. Eu vou disponibilizar na plataforma para vocês e também no grupo, tá, dos alunos, e depois você consegue ter acesso ao início da aula, tá bom? Então, bem-vinda, e que bom que a gente conseguiu solucionar o problema. Então, vamos retornar aqui, onde é que eu parei em bacteriologia. Sim. E aí, dos processos ligados à reprodução sexuada, nós vimos a parte do processo de conjugação, que é essa imagem que eu estou disponibilizando para vocês aqui no slide, além também dos processos ligados à transdução e à transformação, tá? Que são processos ligados quando a bactéria ela consegue absorver, tá? No meio que ela está vivendo, alguns fragmentos ligados aí a outros fragmentos de cromossomo bacteriano, que ela acaba absorvendo, tá bom? E aí isso também faz um processo de modificação no material genético da bactéria, tá? Que é o processo de transformação. A transdução, nós veremos agora na parte de virologia, com relação ao bacteriófago, que é um vírus que só infecta bactérias, e esse bacteriófago consegue introduzir um novo material genético ao cromossomo bacteriano, tá? Fazendo também esse processo de recombinação genética, que é o processo de transdução, tá bom? Bom, eu também tenho algumas bactérias, tá? Que conseguem viver em ambientes de altas temperaturas, né? Ou locais muito ácidos, que são aquelas bactérias que formam esporos, né? No caso das bactérias que causam botulismo, por exemplo, né? Que é o Clostridium botulinum, né? Por isso que, por exemplo, quando você vai no mercado comprar um enlatado, né? Que é um alimento conservado dentro de uma lata, você não pode comprar nenhum alimento que tenha a lata estufada ou que está amassada, porque pode estar contaminada com Clostridium botulinum, tá? Que é uma bactéria altamente resistente, que ela consegue formar esporos que ficam naquele tempo de latência, e para você conseguir esterilizar aquele material, né, ou aquele alimento, você tem que colocar na autoclave, tá? A gente vai ver isso na parte de biossegurança, tá bom? Bom, algumas doenças causadas por bactérias, né? Então, nós temos aí a coqueluche, que é causada pela Bordetella pertussis, a difteria, tá? Que é a Corynebacterium diphtheriae, que vai causar. O tétano, que eu comentei com vocês, que é um Clostridium tetani, que é causada por uma toxina bacteriana, que tem vacina para o tétano, né? E tem até reforço. A febre tifoide, que é provocada pela Salmonella typhi, tá? A salmonela também pode causar outras doenças ligadas à parte bacteriana. A sífilis, que é causada pela Treponema pallidum, que é uma DST, mas hoje conhecida como ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. A hanseníase, que é causada pela Mycobacterium lepre. E a febre maculosa, que é causada pela Rickettsia rickettsii, tá?
E aí eu tenho aqui um quadro para vocês, que depois vocês podem ver com mais calma, ligado a algumas doenças conhecidas causadas por bactérias, né? Que é no caso da tuberculose, que normalmente acomete o pulmão, os rins, tá? Que normalmente ele é causado através da transmissão dos aerossóis, gotículas de saliva, contato com utensílios contaminados, a meningite, que vai causar inflamação aí nas meninges, que formam o sistema nervoso central, né? A leptospirose, que pode afetar os rins e o fígado. A parte da cólera, que é ligada ao Vibrio cholerae. A gonorreia, que também é uma IST. Então, depois, com calma, vocês têm aí um quadro explicativo com as principais doenças causadas pelas bactérias e com relação ao processo de transmissão e aos danos que podem causar ao organismo. Tá bom? Bom, com relação agora aos vírus, tá? Que também faz parte do nosso tema aí ligado à microbiologia, tá? Bom, então, com relação aos vírus, então nós vimos aí que a microbiologia vai ser esse ramo da biologia, né? Que estuda essas estruturas vivas que são microscópicas, né? Então, a gente normalmente estuda os organismos procarióticos, que é o caso das bactérias que nós vimos hoje, e com relação também aos vírus e aos fungos. Mas, nesse caso, nós vamos agora focar com relação aos vírus, tá? Então, os vírus, tá? Eles são considerados partículas virais, tá? Normalmente formadas por um material genético, que pode ser um DNA ou um RNA, e são envoltos por uma cápsula, tá? Que é formada de proteínas chamadas de capsídeo viral, tá bom? Com relação aos vírus, bom, os vírus, eles possuem várias características, tá? E aí eu vou listar as características que definem essas estruturas virais, essas partículas virais conhecidas como vírus, tá? Vírus, se eu não me engano, vem do latim, que significa veneno, né? Porque os vírus, eles conseguem causar infecções graves no organismo, né? Através da produção, do processo de replicação viral e liberação de toxinas virais, tá? Então, os vírus, eles vêm do latim, que significa veneno, tá? Então, os vírus, eles são partículas formadas de proteínas, tá? São partículas proteicas que causam infecções nos organismos vivos, tá? Os vírus, eles são considerados partículas extremamente específicas, tá? Ou seja, os vírus normalmente infectam as células eucarióticas. Então, eu tenho vírus que infectam animais, gripe suína, gripe aviária, tá? Com relação aos fungos, eu também tenho vírus que infectam vegetais e também vírus que podem infectar células procarióticas, que é o caso das bactérias, tá bom? Que é o famoso bacteriófago. Outra coisa muito importante ligada às características dos vírus. Os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa? Significa que eles só conseguem ter metabolismo próprio, eles só conseguem se reproduzir quando eles invadem e tomam posse das células hospedeiras. Então, como todo parasita, os vírus dependem de outras células para conseguirem sobreviver, para conseguirem se reproduzir. Por isso que os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, tá bom? Os vírus, eles só conseguem produzir metabolismo próprio, ou seja, só conseguem se reproduzir, só conseguem produzir proteínas, tá? Quando eles estão infectando outras células vivas, que serão literalmente possuídas por eles. Então, quando o vírus invade uma célula, tá? Uma célula hospedeira, ele passa a comandar o controle dessa célula, tá? E outra coisa importante é que os vírus, eles sofrem mutação muito rápido. E aí a gente viu com relação aí os subtipos ligados ao COVID, tá? Ao coronavírus.
Então, a gente viu várias, né? A gente viu a Delta, a Omicron, a Metacron, a Deltacron, eu acho que essa é mais recente, tá? Então, os vírus, eles conseguem sofrer mutação muito rápido. Por isso que é muito difícil ainda a gente buscar algum medicamento que, de fato, seja efetivo para aquele subtipo viral, para aquela categoria de vírus. Por isso que é muito importante as vacinas e o reforço com relação às vacinas, porque as vacinas conseguem atenuar os sintomas ligados ao processo de replicação viral, tá bom? E as vacinas salvam vidas, né, gente? Então, não preciso nem falar a importância, e vemos hoje, com relação aos aspectos ligados à pandemia da Covid, de como a cobertura vacinal conseguiu diminuir o número de óbitos e nos deu uma sobrevida, uma longevidade em relação à replicação viral, que no início da pandemia matou muita gente, né? E que até então era um vírus que ainda estava sendo reconhecido pela comunidade científica, né? Era um vírus conhecido, né? O coronavírus, os seus subtipos eram conhecidos, mas essa mutação recente, né? Desses 2 anos para cá de pandemia, os pesquisadores tiveram que avaliar e sequenciar o genoma desses vírus e aí buscar as vacinas de maneira rápida para conseguir nos defender contra a replicação e infecção viral, tá bom? Então, esses vírus, né, os vírus em geral, eles só se comportam como seres vivos quando estão dentro das células vivas, tá bom? Das células eucarióticas, ou também das células procarióticas. Então, eles só vão conseguir se reproduzir, só vão conseguir produzir novos vírus da sua mesma espécie quando eles estão dentro da célula hospedeira, quando eles conseguem invadir uma célula, tá bom? Fora da célula, eles ficam em latência, tá? Eles ficam cristalizados. E aí eles só vão desenvolver características ligadas à vida quando eles estão dentro da célula hospedeira, tá bom? Porque os vírus, eles são acelulares, tá, gente? Os vírus são desprovidos de estrutura celular. Então, os vírus não quadram em nenhum tipo de categorias aí ligadas aos seres vivos, tá bom? Eles são partículas virais. Bom, e aí com relação aos vírus, os vírus podem aí ter várias características, né? Então, os vírus não possuem células, as bactérias sim, tá bom, gente? As bactérias são células procarióticas unicelulares. Os vírus não. Os vírus não possuem células, tá? Eles também não possuem metabolismo próprio, tá? Por quê? Porque os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Os vírus só conseguem se reproduzir dentro de outras células, tá? Fora isso, eles vão ficar em latência, cristalizados, tá bom? Com relação à estrutura dos vírus, eu tenho os vírus não envelopados e os vírus envelopados, tá? Os vírus não envelopados, eles vão possuir capsídio, que é formado de proteínas, e dentro do capsídio, o seu ácido nucleico, o seu material genético, que pode ser DNA ou RNA. E no caso dos vírus envelopados, além do capsídio viral e do seu material genético, eu também tenho um envelope viral, tá bom? Que normalmente é formado por gorduras, ou seja, um envelope bilipídico, tá? Além também dessas estruturas aqui que nós chamamos de glicoproteínas do envelope, tá? Que eles vão ter uma afinidade com a membrana das nossas células. Por quê? Porque como é que os vírus conseguem invadir nossas células, né? De uma forma específica, intraespecífica, ou seja, os vírus, eles evoluíram junto com as nossas células. Então, existem proteínas do capsídio e do envelope viral que são reconhecidas pela membrana das nossas células. E aí, com isso, os vírus conseguem invadir e tomar posse das nossas células, tá bom? Bom, normalmente os vírus não envelopados, eles apresentam, né, um capsídio, que é constituído por essas proteínas, tá? E esse material genético, esse genoma, que pode ser DNA ou RNA. É uma coisa ou a outra, tá? E no caso dos vírus envelopados, eles apresentam um envelope bilipídico, tá? Que normalmente ele vai ser gerado, ele vai ser produzido, retirado da membrana plasmática da célula hospedeira, tá? Que vai ser impregnado
pelas estruturas que nós chamamos de glicoproteínas, tá? Que são proteínas ligadas a açúcares. E aí, dentro desse envelope viral, eu tenho o capsídeo do vírus, que protege o seu material genético, que pode ser DNA ou RNA, tá? Então, alguns exemplos aqui de vírus não envelopados, tá? O vírus aí do HPV, tá? Que é o papiloma vírus humano, é um vírus não envelopado, tá? O polivírus também é um vírus não envelopado. Dos vírus envelopados, nós temos aí o vírus da herpes, tá? O vírus da herpes é um vírus envelopado, que também pode causar catapora, tá? Então, a varicela zoster, ela é um subtipo do vírus que causa herpes simples, que são aquelas estruturas que causam feridas, né, na boca, dentro do nariz, que é causado pelo vírus da herpes, tá? O vírus da AIDS também é um vírus envelopado, tá? E aí, no caso, o material genético do vírus do HIV é um vírus de RNA, tá? E no caso do vírus da herpes, é um vírus de DNA. O vírus que também causa a gripe, que é essa vacina que nós tomamos todo ano, né, da H1N1, também é um vírus envelopado, tá bom? É o H1N1, que é o vírus que causa a influenza, né, que causa a gripe. Que até recentemente agora, né, a prefeitura disponibilizou um calendário, então fiquem atentos, né, porque nós que somos aí trabalhadores da saúde e trabalhadores da educação, precisamos sempre manter o reforço aí das vacinas também, tanto da Covid como também agora, da Covid agora e também do vírus da gripe, tá bom? Então fiquem atentos ao calendário de vacinação aí da prefeitura. Bom, os vírus também podem ter vários formatos geométricos diferentes, tá? Então, eles podem ter aí formatos icosaédricos, envelopados ou não envelopados. Eles podem também ser vírus aí, helicoidais, que parece uma espiral assim, tá? Que podem ser envelopados ou não envelopados. E eu também tenho os vírus mais complexos, tá? Que no caso aqui, esse vírus é também conhecido como bacteriófago, que é um vírus que invade bactérias, tá? Porque os vírus, eles são muito específicos, tá? Então, por exemplo, o vírus do HIV é um vírus que só infecta linfócitos, que são aqueles anticorpos, né? Que são nossas células importantes para o processo de defesa do nosso corpo, que causa AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O vírus da gripe, por exemplo, são vírus que infectam normalmente mucosa nasal, o trato respiratório, então são vírus que atacam mais aí a parte respiratória, por isso que causa coriza, causa tosse, febre, tá? Dor no corpo, porque também são vírus altamente tóxicos, né? Existem alguns vírus que também só atacam, sei lá, células do fígado, células musculares, células... Então, cada vírus, ele atinge e invade uma célula específica, tá? Deixa eu passar aqui com relação aos formatos virais, para eu começar a falar do processo de replicação, tá bom? E aí, das famílias de vírus, nós temos os vírus que têm como material genético DNA e os vírus que possuem RNA, tá bom? E aí, dos vírus de DNA não envelopados, né? Nós temos os papilomavírus, que são os vírus que causam aí o papilomavírus, a doença causada aí pelo papilomavírus, que é... Ih, pai, agora esqueci agora o nome do vírus do HPV, a doença do HPV, que é a doença do papilomavírus humano, né? As gastroenterites também são vírus aí de DNA, a varíola, a herpes, também são vírus de DNA. Dos vírus de RNA, nós temos os vírus, os vírus que causam doenças com relação à gripe, hepatite C, hepatite E, rubéola, os retrovírus, que é o caso da AIDS. O coronavírus também é um vírus de RNA, tá bom? Que é o SARS-CoV, que é essa mutação que causou essa pandemia que a gente, infelizmente, viveu durante muito tempo aí, que vive ainda, né? Mas que está numa situação um pouco mais controlada.
O ebola também é um vírus de RNA, tá bom? Então, depois vocês vejam com calma aí esse quadro explicativo. Bom, e aí com relação... Isso, o papilomavírus, ele causa o HPV, que também tem até vacina também contra o HPV, tá? Que pode também causar, e pode causar também a propensão, que eu lembrei agora, a propensão às mulheres a ter câncer de colo do útero. Então, por isso que é muito importante, né? Aqueles exames periódicos ligados ao Papai Nicolau, né? Os preventivos, de você sempre estar indo ao seu ginecologista, fazer os seus exames, né? A possibilidade de vacinação contra o HPV, o SUS disponibiliza, né? A vacina HPV para meninas e para meninos na faixa de 9 a 13 anos de idade, que é essa fase da adolescência, para que no futuro, quando essas crianças estiverem na fase do processo da relação sexual, que elas já estejam protegidas contra uma possível infecção do HPV, né? Então, a prevenção, né? Por isso que a vacinação é muito importante, porque você cria memória imunológica e, eventualmente, se você for acometido sobre aquela doença, os sintomas vão ser mais leves, né? Não vai ter gravidade no processo infeccioso, tá? Bom, então, com relação aí ao bacteriófago, que é um vírus específico que infecta bactérias, tá? Então, o bacteriófago, ele tem dois ciclos, né? Que é o que nós chamamos de ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vou falar muito rapidamente, tá, gente? Porque não vou me aprofundar muito com relação ao ciclo lítico e lisogênico do bacteriófago, mas vocês conseguem visualizar que o bacteriófago ele é formado por um capsídeo. Dentro do capsídeo eu tenho aí o material genético dele, que é o DNA. Ele parece um robozinho, né? Porque ele tem uma estrutura aqui, ó, chamada de bainha contrátil, que ela vai ser importante para a inoculação do material genético dentro da bactéria, porque esse bacteriófago invade as bactérias, tá? E eu tenho algumas fibras proteicas que ajudam esse bacteriófago a literalmente a grudar na parede da célula bacteriana, tá bom? E aí, nesse caso, no ciclo lítico, tá, do bacteriófago, ó, tá aqui, ó, o vírus, e aí ele faz o processo de adsorção, né? Ele gruda lá na parede da célula bacteriana. E aí depois, ele através daquela bainha contrátil, que é o corpinho do bacteriófago, ele consegue injetar, ele injeta o material genético dele dentro da bactéria, tá? Então ele injeta o DNA viral dentro da bactéria. Logo em seguida, tá? Esse DNA viral, ele vai ser incorporado ao DNA da bactéria, tá? E aí ele vai modificar, vai acontecer uma recombinação genética, transformando, tá? Esse material genético bacteriano num prófago, tá? E aí, nesse caso, o DNA do vírus começa a comandar todo o metabolismo, tá, da bactéria. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. E aí, olha que interessante, né? Então, nesse caso, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, nesse caso, o genoma viral, ele vai assumir o controle da célula bacteriana, tá bom? Então, esse DNA viral, ele vai ser expressado, ou seja, ele vai ser transcrito e depois vai ser traduzido em proteínas, tá? E aí, logo em seguida, tá? Ele vai começar a produzir as proteínas, ou seja, os ribossomos bacterianos, eles vão começar a produzir as proteínas que são importantes para a produção de novos vírus dentro da célula bacteriana. Então, literalmente é isso. O bacteriófago, né, o vírus, ele injeta o material genético dele dentro da bactéria, começa a comandar todo o processo de expressão do DNA, que agora é o DNA viral, e aí ele começa a controlar a bactéria para que ela faça aquilo que o vírus quer, que é produzir proteínas para produzir novos vírus, tá bom? Então, normalmente os vírus fazem isso com as suas células hospedeiras, tá bom? E aí, no ciclo lítico, tá? Que é o ciclo onde eu tenho a destruição
do DNA bacteriano, eu também tenho destruição da célula bacteriana, e aí o cromossomo bacteriano vai ser destruído nesse processo, tá? A célula bacteriana. Se alguém falou alguma coisa. Oi, sim, querida, pode falar, Roberta. Sou eu. Pode falar, desculpa, querida. É que a imagem, ela tá congelada para mim. Ah, tá bom. Tá, não tá aparecendo nada. Não... Parece que não tá é só para mim. Não, tá bom, vou reiniciar aqui. É porque às vezes tem esses gaps aqui do Google Meet, mas eu vou colocar de volta aqui, tá? Vou voltar. Tá bom, obrigada, desculpa aí. Não, que isso. Ó, vou voltar então. Vê se vocês agora conseguem. Eu vou parar a apresentação e vou colocar de novo aqui a janela, para poder a gente reiniciar, tá? Então, voltando aqui dos vírus. Ó, vou compartilhar novamente. Eu acho que agora apareceu, né? Só confirme aí para mim se apareceu aqui, ó, o slide ligado ao processo do bacteriófago. Eu parei na parte da biossíntese, né? No ciclo lítico. Então, eu comentei com vocês que quando o bacteriófago, né, injeta o seu genoma viral, o genoma viral ele vai assumir o controle da célula bacteriana, tá bom? E aí o DNA viral vai ser expressado, ele vai sofrer transcrição, vai começar a produzir moléculas de RNA viral. Os ribossomos, que são as organelas bacterianas, que são importantes para o processo de tradução em proteínas, vai começar a produzir as proteínas virais para produzir novos capsídeos virais, ou seja, novos vírus, tá? E aí, logo em seguida, eu tenho destruição do DNA bacteriano, tá? Que vai ser destruído pelas proteínas virais. E aí, a gente vê a célula bacteriana totalmente controlada pelo genoma viral, tá? E aí, nesse processo, eu vou ter construção de novos vírus, com capsídeo, bainha contrátil, tá? Fibras proteicas, material genético viral. Ao final desse processo, eu tenho formação de novos vírus dentro da célula bacteriana. E aí, a célula bacteriana vai ser destruída, vai sofrer lise, ela vai ser rompida, e eu tenho liberação de novos vírus no meio externo, tá bom? Então, esse é o ciclo lítico, tá? Ou seja, o vírus invade, controla a expressão do DNA viral, controla a célula bacteriana, produz novos vírions, mata a célula hospedeira e libera esses vírus no ambiente que vão infectar outras células bacterianas, tá bom? No caso do bacteriófago, na parte do ciclo lisogênico, nesse caso, tá? O vírus não mata a bactéria. Ele vai fazer aquele mesmo processo. Ele vai fazer o processo de adsorção. Depois, ele vai injetar o seu material genético lá no cromossomo bacteriano. Esse cromossomo bacteriano vai sofrer uma modificação genética. E aí, ele vai ser introduzido, esse DNA viral vai ser introduzido, tá? No cromossomo bacteriano, formando uma estrutura recombinada, chamada de prófago, ou prófago, tá? E aí, nesse caso, esse prófago, ou prófago, ele não interfere no metabolismo da bactéria, tá bom? Então, a bactéria não vai morrer. E aí, nesse caso, essa bactéria modificada geneticamente pelo vírus, ela vai sofrer divisão celular, né? Ela vai sofrer reprodução assexuada, produzindo novas bactérias que agora carregam o genoma do vírus. E aí, dependendo do estímulo do ambiente, tá? Eu posso ter modificação no metabolismo, tá, dessa bactéria. E aí, pode ser que essa bactéria que está no estado, no ciclo lisogênico, ela passe a entrar no ciclo lítico. E aí ela vai produzir novos vírus e ela vai acabar morrendo pelo esse processo de lise, tá bom? Que é uma forma também evolutiva do vírus permanecer mais tempo no ambiente, sem sofrer qualquer tipo de modificação ou morte nesse processo, tá? Bom, os demais vírus, de forma geral,
eles também sofrem esse processo que nós chamamos de ciclo de replicação viral, tá? E esse ciclo de replicação viral, ele vai obedecer às seguintes etapas que eu vou descrever para vocês, tá bom? Primeiro é o processo que nós chamamos de adsorção, ou seja, adesão entre o envelope do capsídeo viral, né, o envelope ou do capsídeo viral, a membrana daquela célula hospedeira. Então, é como se realmente ele grudasse, tá? O capsídeo ou o envelope viral, ele gruda na membrana da célula hospedeira, porque elas têm afinidade aí química, tá? A segunda etapa é um processo que nós chamamos de penetração, ou seja, a passagem do vírus, então ele pode ser totalmente englobado pela célula, ou somente do seu genoma viral, que vai ser introduzido no interior da célula hospedeira, tá bom? A terceira etapa é chamada de descapsidação do vírus, ou seja, a desintegração daquele envoltório que é formado de proteínas que protege o genoma do vírus, tá? Ou seja, ocorre a desintegração do capsídeo viral dentro da célula hospedeira, liberando o material genético viral, tá? A quarta etapa, ela é nomeada de expressão gênica, ou seja, começa a ocorrer o processo de replicação do genoma viral e síntese de proteínas dentro da célula hospedeira, que é o momento que o DNA viral começa a comandar os processos fisiológicos metabólicos da célula hospedeira, tá bom? Em seguida, acontece a montagem de novos vírus na célula hospedeira e depois o processo de liberação e morte dessa célula hospedeira, fazendo com que novos vírus sejam liberados por essa célula que foi infectada por esse vírus, tá bom? Então, essas são as 6 etapas correspondentes a um processo amplo e geral chamado de replicação viral, tá bom? E aí, tá vendo? Com relação à adsorção de vírus envelopados e não envelopados, tá bom? Então, eu posso ter aí 2 formas, né? Então, no caso dos vírus não envelopados, eu tenho ligação entre o vírus e a célula hospedeira, que é uma ligação específica, ou seja, né, eu tenho proteínas do capsídeo viral ou glicoproteínas do envelope viral, que fazem esse encaixe perfeito, esse encaixe específico com os receptores, que podem ser proteicos ou licoproteicos, que fazem parte da membrana plasmática da célula hospedeira, tá bom? E aí, de acordo com esse processo de adsorção, esse vírus pode ser englobado por endocitose ou por fusão de membrana, tá bom? No caso da endocitose, esse vírus, tá? No caso que ele pode ser envelopado ou não envelopado, ele vai ser englobado pela célula num processo chamado de endocitose, ou também conhecido como fagocitose, que aí vocês viram isso na parte de citologia, tá bom? Que é quando a célula engloba uma partícula ou um micro-organismo. No caso dos macrófagos, por exemplo, né, que são as nossas células de defesa, como é que elas conseguem nos defender contra essa invasão desses micro-organismos, né? Através de um processo de fagocitose, tá bom? E aí o vírus ele é englobado e libera o seu capsídeo viral ou o seu genoma viral, tá? Ou também pode ser por um processo chamado de fusão de membrana. Então, existem alguns vírus envelopados que apresentam esse envelope, que é muito parecido quimicamente com a nossa membrana celular, tá? Com a membrana das células hospedeiras. E aí, consequentemente, ele consegue se fundir à membrana das nossas células, e aí isso facilita a penetração do capsídeo viral, que é aquela estrutura proteica que forma o vírus, que protege e abriga o genoma viral, tá? E aí esse conjunto que é formado pelo capsídeo e pelo genoma, que vai penetrar nas nossas células, tá?
a gente chama isso de vírion, tá bom? Deixa eu ver aqui, eu estou finalizando. Bom, e aí, uma vez dentro da nossa célula, esse capsídeo viral ele é desmontado, tá? Por enzimas celulares específicas ou pelas enzimas virais. E quando eu tenho essa desintegração desse capsídeo viral, o genoma viral, que pode ser de DNA ou de RNA, e certas enzimas virais são liberadas dentro do citoplasma. E aí, esse genoma viral, ele começa a comandar o metabolismo da célula hospedeira. Tá bom, gente? Então, é assim que o vírus consegue invadir e consegue comandar o metabolismo da célula, produzindo novos vírus, né? Produzindo novas partículas virais, e aí liberando essas partículas virais que vão infectar outras células, né? E normalmente isso acontece com o aumento da carga viral e a diminuição do nosso sistema imunológico, né? Então, quando eu tenho queda dos meus linfócitos, eu tenho aumento da minha carga viral dentro do meu corpo, tá? E aí, a partir daí, o desenvolvimento de sintomas graves ligados ao processo de replicação viral, tá bom? Bom, não vou comentar muito sobre a questão ligada, né, aos vírus de RNA, vírus de DNA, depois com calma, vocês vão ler um pouco mais de calma com relação aos processos de replicação, tá? Então, eu vou comentar só com relação, deixa eu ver aqui, ao vírus, deixa eu ver aqui, do HIV e o vírus do H1N1, que é o vírus da influenza, tá? Então, vou comentar só sobre esses dois exemplos aí ligados ao processo de replicação, que são vírus conhecidos da gente, que é o HIV, e o vírus de RNA negativo, que é o vírus da gripe, que é o H1N1, tá bom? E se vocês quiserem também, posso disponibilizar alguns artigos ligados ao processo de replicação do coronavírus, tá? Da Covid, que também é um vírus de RNA, que é muito parecido aí com os vírus ligados aí às síndromes respiratórias agudas, também conhecida como SARS, tá? Bom, e aí nesse caso, né, aqui nesse exemplo, temos aqui, ó, o vírus de RNA, tá? Então, certos vírus apresentam esse RNA negativo, que é um tipo de genoma que não vai atuar como RNA mensageiro, ou seja, ele não vai ser lido pelos ribossomos, nem os ribossomos celulares, nem os ribossomos virais, tá? E aí, normalmente, são vírus envelopados, né? Os vírus da gripe é um vírus envelopado. E aí, quando esse vírus entra na célula, tá? Esse RNA negativo, que é o genoma do vírus, tá? Ele vai ser sintetizado pela ação de uma enzima chamada de RNA polimerase, tá bom? Que vai transformar esse RNA negativo em um RNA positivo, tá? Que é um RNA que consegue ser lido e consegue ser traduzido, tá? Em proteínas virais, em proteínas do capsídeo. E aí, logo em seguida, eu tenho produção, tá? De proteínas virais e também síntese de moléculas do RNA viral, e no final do processo eu tenho formação de novos vírus da gripe dentro da célula hospedeira, tá bom? Então, é assim que é o processo de replicação, por exemplo, dos vírus da gripe, tá? E no caso dos vírus aqui, que são os vírus, deixa eu ver aqui. No caso do vírus do HIV, o vírus do HIV, que também é um vírus muito assim complexo, e por isso que até hoje ainda não se tem, ainda está se fazendo teste, né, gente? Para uma vacina ou um remédio que de fato seja eficaz contra a replicação, porque o vírus do HIV, a gente chama ele de retrovírus. Por quê? Porque eles têm uma enzima viral que os outros vírus não têm, chamada de transcriptase reversa, tá? Então, qual é a explicação ligada à replicação do HIV, né? E, normalmente, os soropositivos são aqueles indivíduos que são acometidos de sintomas ligados ao processo de aumento da replicação do vírus, que no caso do HIV são vírus que infectam principalmente os linfócitos, que dão as nossas células de defesa. Então, todo soro positivo não tratado, né, que não busca o tratamento devido, ele fica imunossuprimido,
né, ou imunodeprimido, e aí qualquer outro tipo de infecção oportunista acaba matando esse indivíduo, né, ou causando lesões muito graves, tá? Mas hoje em dia, né, com o advento da tecnologia, né, dos fármacos e dos tratamentos que são mais evoluídos hoje em dia, e quando você descobre que é soro positivo, né, desde o início, você consegue já tratar a ponto de você chegar num nível de quase anulação da carga viral, tá bom? E aí a pessoa consegue viver com HIV de maneira normal, sempre usando preservativo e sempre fazendo seus exames periódicos, tá bom? Então, o HIV, ele não mata como matava antigamente, lá nos anos 80, 90, que quando os pesquisadores não conheciam muito bem, né, os processos ligados ao genoma e à replicação viral, e que hoje existem medicamentos, né, que são os coquetéis de AZT, que são importantes para o processo de tratamento do HIV e dos pacientes soropositivos, tá bom? E aí, no caso do HIV, tá? O HIV, ele é formado, tá? Pelo RNA, tá bom? Pelo molécula RNA. E aí, olha que interessante, essa transcriptase reversa, ela transforma o RNA viral em DNA dentro da célula hospedeira. E aí, esse DNA viral que foi sintetizado, né, que foi convertido pela transcriptase reversa do vírus, é que passa a comandar, tá, o metabolismo da célula hospedeira, né? Então, parte dessas moléculas de RNA são transcritas a partir do DNA viral, e aí são empacotadas para a formação de novas proteínas de capsídeo viral, e depois esses novos vírus que são formados, eles brotam da célula, e aí o novo envelope é formado, e novos vírus são liberados pela célula para infectar outros linfócitos, tá? Então, seria aí uma capacidade diferente, mais complexa, que somente os vírus do HIV têm, que é a transcriptase reversa, tá? Aí, depois, com calma, eu também coloquei para vocês aí explicação ligada à replicação dos vírus da dengue, com relação aos vírus, influenza eu já comentei com vocês, com relação ao vírus do HPV, que é o papilomavírus humano. Com relação ao H1N1, né? Também tem esse esquema para vocês verem, com relação às proteínas de capsídeo, né? Que é a hemaglutina e a neuraminidase, que tem afinidade aí com as proteínas de membrana, por isso que esses vírus conseguem infectar nossas células. Mais uma imagem aí para vocês verem na parte visual ligada aos processos ligados à replicação viral, né? Processos de adsorção, penetração, descapsidação e ação do genoma viral no controle da célula hospedeira. Aqui a estrutura, né, do HIV. Então, está tudo explicadinho para vocês com relação às proteínas, aos envelopes, às enzimas virais, a transcriptase reversa. E aí também tem para vocês aí com relação ao vírus da gripe, vírus da dengue, tá? Com relação ao Aedes aegypti, que é o transmissor, né? Com relação à parte da sintomatologia, dos danos, também tem tudo para vocês aí explicadinho. Com relação ao ciclo de vida, sintomas ligados à dengue, o porquê de a gente não utilizar remédios à base de ácido salicílico, né? Que são as AS, principalmente nas dengues hemorrágicas, para evitar os rompimentos de vasos e aumentos aí das hemorragias, tá? Porque o vírus da dengue, ele normalmente aumenta a permeabilidade dos capilares sanguíneos, tá? Ele também diminui a ação das plaquetas, por isso que a dengue hemorrágica pode levar a casos graves de hemorragia, porque o paciente com dengue hemorrágica, ele perde a capacidade de coagulação sanguínea e aumenta o processo de rompimento dos vasos, tá? Por isso que os pacientes de dengue hemorrágica não podem usar as AS, né? Coloquei para vocês também aqui alguns quadros ligados, né? À sintomatologia de algumas doenças como HPV, né? Com relação aqui ao vírus da herpes, processos de transmissão, né? Aqui são as lesões causadas pelo vírus da herpes, tá?
que é o HSV1 e o HSV2, com relação ao vírus da influenza, com relação às pandemias de gripe, então também tem uma linha do tempo bem bacana para depois vocês verem com mais calma. Com relação aos processos ligados à vacinação, rubéola. E aí é que esse quadro tem algumas doenças que são causadas por vírus, tá bom? Até também para vocês terem um quadro comparativo do que é causado por bactérias, do que é causado por vírus, tá bom? Então, a cachumba, rubéola, sarampo, a catapora, que é a varicela, a poliomielite, que é a paralisia infantil, a SARS, que são as síndromes respiratórias agudas graves, são todas doenças causadas por vírus, tá bom? Também tem com relação à AIDS, que eu comentei com vocês, o processo de transmissão, tá bom? Aos processos ligados à AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Com relação aos processos também de infecção, aos processos aí ligados à prevenção, tá bom? Então, gente, eu acho que é isso. Que bom que nós conseguimos aí ver todos os processos ligados à estrutura, à parte fisiológica ligada às bactérias e vírus, tá bom? Vou parar com vocês aqui a apresentação. Vou também encerrar a gravação com vocês, tá? Então, se ficou um pouco acelerado, fiquem tranquilos que aí durante as aulas gravadas vocês conseguem parar direitinho, e aí escutar de novo a minha explicação, ver com calma os slides, tá? Que tá bem tranquilo, tá bem descritivo para vocês. Deixa eu aqui parar a gravação. Assim que eu tiver disponível aí a gravação,